Boa noite, a paz do Senhor Jesus, começando mais um programa Conexão Madureira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Nova Cruz, no estado do Rio Grande do Norte. A nossa igreja tem como pastor-presidente o homem de Deus, o pastor José de Souza Vieira. Nosso programa tem a coordenação da nossa irmã Aline e do nosso irmão Emanuel. Hoje, na transmissão das imagens, está o jovem Gabriel e eu fazendo esse programa mono. É uma coisa muito importante para os dias atuais. Não quero aqui polemizar nem polarizar mais nada. Eu quero simplesmente trazer um assunto bastante importante para a sua vida. Nós vamos falar hoje sobre socialismo, comunismo e suas implicações no cristianismo bíblico. Esquerda, direita e o cristianismo bíblico. Qual a posição da igreja diante dessas coisas, né? Desses polos políticos e econômicos que dividem o mundo todo. Não é só o Brasil, viu? Isso também divide o mundo, divide muitas pessoas. Então nós vamos falar disso, fugindo de política, mas falar da posição do cristianismo, o que o cristianismo deve fazer diante de todas as situações que venham sobre o cristianismo, tá certo? Nosso texto base está em Mateus 22, verso 17 ao 21. Mas antes de ler, quer dizer que esse programa, ele vai ao ar todos os sábados e ele tem o patrocínio e o apoio da Boutique Chic, que é a loja dos nossos coordenadores, que fica na rua José da Penha. Você encontra moda para todo tipo de pessoa, até a famosa plus size, né? Para as pessoas aí mais cheinhas, que precisam do tamanho maior. Lá tem, viu? Lá tem. Também quiser dar uma ajeitadinha na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, a nossa psicóloga, irmã Anabel, obreira da nossa igreja, mulher de Deus, mas psicóloga também. Ela está nos patrocinando, agende com ela. A sua visita quer dar um tchan no seu rosto, nas suas sobrancelhas, essas partes estéticas. É no espaço Priscila Nascimento. São as pessoas que colaboram financeiramente com esse programa para a gente cada vez mais estar equipando e melhorando cada vez mais a nossa transmissão. Estamos aí comprando equipamentos novos para melhorar aí o nosso áudio e muitas coisas, tá certo? Então ore, contribua com esse programa porque ele traz coisas importantes para todos os nossos ouvintes. Vá lá no nosso canal aí que transmite o nosso programa, o canal da AD Madureira. Você vai encontrar muitos eventos lá e principalmente o programa Conexão Madureira. Você vai encontrar praticamente uma escola teológica, diversos temas. Também vai encontrar psicologia, vai encontrar autoajuda para as emoções. É algo dinâmico. Dê uma navegada lá nos nossos vídeos, curta, comente, compartilhe, porque tem coisas importantes que falaram conosco, falou com nossos ouvintes e vai falar com você que ainda não teve acesso, ainda não acessou, melhor dizendo, os nossos vídeos. Esse é o programa Conexão Madureira, é a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, abençoando vidas através do canal da nossa igreja no YouTube. Mateus 22, 17 ao 21 diz assim: Dize, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Fizeram uma pergunta a Cristo Jesus. Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram dinheiro. E ele disse-lhes: De quem é esta esfinge ou esta inscrição? Disseram-lhes: De César. Então lhe disse Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Presta atenção no contexto de tudo isso aqui. Quem estava no império, quem estava no poder do império, era um homem que se intitulava César. Era o imperador de Roma, que dominava politicamente todo o mundo da época de Cristo Jesus. Era um regime totalitário, abria-se para algumas coisas. Por exemplo, Israel era dominado pelo Império Romano, mas eles davam uma certa liberdade, mas estava sob o domínio, a ditadura romana. Então nós temos aqui um império, um imperador no trono, e agora a pergunta é: o governo que está ali não era um governo cristão. A boa parte dos Césares gostavam de ser chamados de Augustos, que é divino. Boa parte deles eram ateus. Aí, o mundo naquela época, para se organizar, independente da corrupção, precisava sobreviver por meio dos tributos que eram pagos, né? Sabemos que tem aquela safadeza dos publicanos, que às vezes o César mandava cobrar 2 denários, ele cobrava 3 para ficar com 1 para ele. E os judeus têm muito ódio dos publicanos por causa disso, né? Eles encareciam ainda mais os tributos. Então, mas Jesus, ele chega e diz que é lícito. É lícito. Se eu estou morando numa nação, se eu estou morando num país, estou usufruindo da segurança daquele país,
das estradas daquele país, é lícito, é legal que eu pague impostos, independente do governo que estiver no poder. É o que Jesus diz aqui, ó. De quem é essa inscrição, essa esfinge? De César. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Claro que nós temos vários sistemas tributários no mundo. Por exemplo, o sistema tributário dos Estados Unidos é tributo mínimo, também não temos serviços públicos. Então, o cidadão lá paga pouco tributo, os produtos são mais baratos, mas ele não desfruta de escola pública, de universidade pública, de hospitais públicos, né? Aí você tem outros países como a Alemanha, como França, como Espanha, que a carga tributária é muito alta, mas também você desfruta de segurança, você desfruta de saúde, você desfruta de escola das melhores possíveis. Por exemplo, a filha do nosso pastor está morando lá em Portugal, a escola municipal dos filhos dela está lá, é top mesmo, é um negócio que dá de 10 a 0 escola particular aqui. Então se paga tributos altos, mas se tem um retorno de serviço. E nós temos esse sistema aqui no Brasil que se arrasta há anos, onde a carga tributária é alta, sempre está aumentando a carga tributária, e o que é que acontece? Os serviços públicos, eles são terríveis. A escola pública, não estou falando dos profissionais da escola pública, porque eu ando nas escolas, tenho trabalhado nas escolas aí, com a minha equipe de trabalho secular, eu tenho visto que existem profissionais, existem diretores, pessoas top, mas se batem em algumas paredes que impedem de fazer algo melhor. Por isso que eu digo que o nosso sistema de educação pública fica um pouco a desejar. E a saúde? Você sabe, você que precisa de saúde do SUS, sabe como a dificuldade é grande. Então nós temos aqui no Brasil a carga tributária alta e aparecendo mais impostos, e nós temos o quê? Nós temos serviços públicos aquém, certo? Mas Jesus disse que é lícito pagar o tributo. As pessoas estão lá para ser eleitas, e depois que vira a lei, desde que a lei não vá de encontro à minha prática cristã, eu devo cumprir a lei. Então Jesus ensina aqui que a primeira posição que o cristão, que a pessoa tem que ter diante de um governo, é se os tributos são lícitos. Se os tributos não são anticristãos, então eu devo pagar, porque eu estou morando naquela cidade, estou morando naquele país, e eu estou usufruindo de alguma coisa que aqueles tributos, eles me dão de retorno em serviços públicos, tá certo? Então essa é a primeira lição de Cristo Jesus. Mas vamos mais um pouquinho para frente aqui nos nossos assuntos. Nós vamos falar justamente sobre esquerdismo, direitismo, vamos falar sobre capitalismo e vamos falar sobre socialismo também. Nos anos de 1947 a 1991, existiu o que a história chama de Guerra Fria. Quem estudou a história sabe que existiu a Guerra Fria, e a Guerra Fria não foi uma guerra de armas, foi uma guerra de ideologias. De um lado estavam os Estados Unidos com o capitalismo, e do outro lado estava a antiga União Soviética, hoje é liderada pela Rússia, com o comunismo. Então você tem dois blocos regendo o mundo na liderança. O bloco comunista liderado pela Rússia e o bloco socialista regido pelos Estados Unidos. E nós sabemos que os Estados Unidos prevaleceram nessa Guerra Fria, a guerra intelectual, a guerra de ideologia, a guerra de espionagem, venceu, e boa parte dos países do mundo se tornaram países capitalistas, outros se tornaram países híbridos e alguns países se tornaram países socialistas, certo? Então o que é que nós temos hoje configurado no mundo em muitas regiões? Capitalismo e direita. Nós temos socialismo, comunismo, esquerda. E nós temos ainda em algumas regiões, Gabriel, a monarquia. A monarquia que tem um reino, que tem um rei, que tem uma rainha ou que tenha um imperador. Por exemplo, na Inglaterra, o Reino Unido, nós temos hoje um rei. Depois da partida de Elizabeth, né, o rei Charles assumiu lá no lugar dela. Nós temos também um reinado na Espanha. Na Espanha também nós temos rei, né? Então, assim, esse é o sistema de monarquia. Só que algumas monarquias, como acontece na Espanha, como acontece na Inglaterra, se chama monarquia parlamentarista. Além do rei, que é cargo vitalício, né, até a morte, e depois um sucessor de sangue assume o trono, mas quem governa, quem administra em si o país, a região, é o primeiro-ministro, que é alguém do parlamento. As pessoas elegem o parlamento, e o parlamento é quem faz as leis do país. E o parlamento elege um primeiro-ministro para governar, fazer o que o presidente aqui faz no nosso país, tá certo? Então nós temos esses três sistemas. Minoria, nós temos monarquia, um rei ou rainha ou imperador. E nós temos, na sua maioria, o capitalismo,
com a direita, né? Puxado para a direita, e nós temos o socialismo, o comunismo puxado para a esquerda. Nós temos algumas nações aqui no Brasil que elas são socialistas. Não são apenas nação socialista, mas uma ditadura socialista, como Cuba, como China, como Coreia do Norte. Só que a ditadura chinesa, ela é uma ditadura inteligente. Ela deu liberdade ao capital privado, às empresas, por isso que você vê muitos empresários chineses invadindo o mundo aí com as suas empresas, porque a China se utiliza disso aí para que a nação ganhe mais tributos, ganhe mais dinheiro, né? Aí nós temos o comunismo, o socialismo lá em Cuba, que lá é uma tristeza, né? Então ninguém prospera, ninguém cresce, o governo pega tudo, consome tudo, e nós temos o que ali dentro? Nós temos ali, as empresas privadas não têm espaço, não existe, então as pessoas não desenvolvem financeiramente, por isso que continua sendo um país pobre, embora tenha um potencial turístico muito grande, né? Então nós temos aí socialismo, comunismo e esquerdismo. E nós temos países capitalistas e de direita, como o país dos Estados Unidos, e nós temos também, você encontra o capitalismo também na Inglaterra, embora seja uma monarquia. Então, eu quero que vocês entendam aqui, em sistemas de governo e sistemas econômicos, capitalismo e socialismo são sistemas econômicos. Esquerdismo e direita são, como é que eu poderia dizer, ideologias políticas para se administrar alguma coisa, algum país, beleza? E nós temos no meio disso o que nós chamamos de monarquia. E no meio disso nós temos a Igreja de Cristo. Quando eu digo a Igreja de Cristo, não estou falando de uma denominação. Eu estou falando de cristãos, fiéis e verdadeiros, que têm a Bíblia como sua regra de fé e prática, e que se reúnem regularmente 1, 2, 3, 4, 5 vezes por semana para adorar a Deus, ouvir a sua palavra, pedir direção à sua palavra e viver o cristianismo na prática. E esses cristãos, eles se reúnem muitas vezes em nome de uma bandeira denominacional. No nosso caso, a Assembleia de Deus Ministério Madureira. Outros se reúnem em nome de uma igreja batista, luterana e assim por diante. Então nós queremos falar de cristianismo bíblico, alheio aos sistemas econômicos que existem no universo. Capitalismo, socialismo, alheio às ideologias que existem no universo, ideologias políticas, esquerdismo, comunismo, né? E direita. Nós queremos falar do cristianismo bíblico, que é a nossa posição como cristãos. Então, o cristianismo bíblico tem Cristo como seu líder maior e a Bíblia como regra de fé e prática, e as pessoas se reúnem como igreja. Aí eu faço uma pergunta para você. A igreja é de esquerda? É de direita? É capitalista? É socialista? Ou não é nenhuma dessas coisas? Eu deixo uma pergunta no ar, certo? Então, conceituamos aqui de início. Diz alguns professores universitários, alguns deles nem cristãos são, que o inimigo do sistema de esquerda, ou seja, do sistema de comunismo, socialismo, não é a direita, não é o capitalismo em si, mas é justamente o cristianismo. Nós sabemos que tem um ramo radical no socialismo chamado de progressismo. Então, eles pegaram aquela ideia do codificador do socialismo, que foi Karl Marx, e Karl Marx disse que a religião era droga, era o ópio, era o empecilho, a religião tinha que ser removida. Por isso que muitos países que seguem à risca o socialismo e o comunismo se declaram países ateístas, como a Coreia do Norte. A religião oficial da Coreia do Norte é ateísta, porque eles entendem que a religião, e quando eu digo religião, você tira aí, você coloca no topo o cristianismo, é como se fosse uma resistência para se colocar os ideais comunistas, socialistas, progressistas dentro de um país. Por isso que muitas pautas esquerdistas, socialistas, ele vai de encontro a valores cristãos, certo? Mas eu não estou aqui também para passar a mão na cabeça de ninguém, não. Nós temos também no capitalismo e na direita, nós também temos, o que é que nós temos ali? Nós temos também situações que vão de encontro à fé cristã. Por isso que, ao ver do pastor Jean, minha opinião, a igreja não é capitalista, a igreja não é para ser socialista, a igreja não é para ser direitista, nem é para ser esquerdista. A igreja tem que ser igreja. Porque se a igreja se declara de direita ou se declara de esquerda, e um partido político de ideologia de direita assume, e a igreja declarada de direita, ela se alinha a esse partido, pode acontecer desse sistema começar a colocar algumas coisas anticristãs, e a igreja vai ter que abraçar, que endossar. Vamos lá.
Ou você acha que não tem pessoas de direita capitalista nesse país que é a favor do aborto? Você acha que não tem pessoas de direita e nesse país que é a favor do casamento homoafetivo, que é a favor da liberação das drogas? São pautas que a igreja bate contra. Tem. Em todos os segmentos tem. Mas ainda no esquerdismo progressista, que eles querem fazer com que essa ideia solapem a igreja, fazer com que pastores e padres façam casamentos homoafetivos, mesmo indo de encontro à sua fé, fazer com que pastores e padres assinem embaixo em aborto, fazer com que pastores e padres e outras pessoas que se intitulam cristãos sejam a favor da liberação das drogas e outras coisas mais. Então a igreja tem que ser igreja. Independente da ideologia que está no poder, a igreja tem que ser igreja. E a igreja como igreja, ela briga em oração, ela batalha em oração e também é voz profética quando aquelas pessoas que estão no poder estão fazendo alguma coisa errada. Por exemplo, a corrupção, ela destrói. A corrupção, ela destrói, porque o dinheiro que era para ir para serviços públicos, o que é que acontece? É desviado por homens que têm acesso fácil ao dinheiro. Por exemplo, o que aconteceu agora com o INSS? Você pode dizer, o desconto era de 20, 30 reais, mas no contexto atual, hoje eu fui fazer umas compras bem pouquinho ali, 120 reais, 2 sacolinhas, 120 reais, quase nada. Você pega um idoso que ganha um salário mínimo e sorratoriamente estão descontando 30 reais dele. Corrupção, solapa, dinheiro para remédio, para outras coisas, para exames do idoso. Então nós temos aí o escândalo do INSS. Estou citando esse que foi o último, mas desde que existe Brasil, escândalo por cima de escândalo. Na minha geração, aquele Fernando Collor de Mello, que é senador, não sei nem se ele é ainda, se ele foi impeachment naquela época, ele solapou o dinheiro das poupanças de todas as pessoas. Pessoas morreram porque era o dinheiro que tinha ali do coração, tiveram colapso nervoso. Então a corrupção, ela destrói, ela corrói. Então, se tiver direita no poder, ou tiver esquerda no poder, e tiver corrupção, a igreja tem que orar contra esse mal, e quando tiver oportunidade, ela tem que vociferar, ela tem que falar. Olha o que aconteceu lá atrás. Copa do Mundo no Brasil, fizeram aí estádios bonitos a nível de Europa, e os nossos hospitais? As nossas escolas. Gastaram-se muito dinheiro em estádio de futebol, que hoje está por aí. Já venderam grama dos estádios, já terceirizaram. Então, assim, a igreja tem que ser voz profética. Fazer o que o profeta fazia no Antigo Testamento, ir diante do governante e cobrar dele uma posição em prol do povo. Então, esquerda, comunismo, socialismo, direita, capitalismo, a igreja não é de nenhuma esfera dessa. A igreja, ela é igreja. E ela tem que se posicionar como igreja cristã, independente de quem esteja no poder. Independente do partido e sua ideologia. Ela tem que ser igreja. Por isso que a igreja não deve ser nem de esquerda, nem de direita, nem deve ser socialista, nem capitalista. Temos que ter cuidado. Claro que nós temos que se utilizar de algumas coisas dessas vertentes para o bem comum. Por exemplo, o capitalismo, ele me fala que eu tenho que acumular riqueza. Eu tenho que ter cuidado para não se chocar com aquilo que Jesus disse. Não acumuleis riqueza no céu. Eu tenho que ter um equilíbrio. Por exemplo, você lembra das Virgens Prudentes? As Virgens Prudentes tinha 5 que tinha reserva de azeite. O que foi que aconteceu com a gente que trabalha no Estado? Na mudança de governo. O governo que saía, ele não pagou o 13º, nem o salário. E o governo que entrou disse que era a dívida dele, só veio pagar o mês de janeiro. Eu fiquei, e muitos trabalhadores do Estado ficaram desesperados financeiramente. Porque praticamente o 13º que a gente alivia as contas e o salário de dezembro, nós não tivemos. Coisa de enlouquecer. E foi um período terrível. Então, ano que vem nós temos eleição novamente, o governo estadual que tem aí, vai concorrer outro cargo porque ela não pode se reeleger. E nós vamos ter novembro, dezembro e 10º de novo. Será que ela vai pagar, se ela vai honrar? Eu não sei. Eu tenho que ser a Virgem Prudente ter a reserva. Eu tenho que ter uma reserva de emergência, uma reserva de urgência, sem ajuntar o tesouro no céu e colocar o meu pensamento naquele tesouro, meu coração naquele tesouro. É algo que o capitalismo, ele ensina. Por exemplo, o que é que acontece nos Estados Unidos? Eles são ensinados a poupar dinheiro, a economizar. Por exemplo, você está na sua casa, está pagando uma conta de energia muito alta. Aí você tem lâmpadas fluorescentes, sabendo que a lâmpada de LED é mais barata.
faz a conversão. Isso é economia. Isso é bíblico também. Você saber gastar bem o seu dinheiro, aquele recurso que Deus lhe deu. Nós estamos estudando isso na escola dominical. Se chama mordomia cristã. Então Deus nos dá algumas coisas para nós administrarmos em nossa vida. Recursos espirituais, como os dons, como o talento, como vocação. E também nos dá recursos materiais, a oportunidade de trabalhar, de ter um salário. A gente tem que saber administrar bem, senão estragar. Certo? Então, vamos lá. Voltando, falei da Guerra Fria, falei do que aconteceu no mundo, os blocos comunista, capitalista, socialista, esquerdista, direita e esquerda de um lado e de outro. E a igreja está em todos esses países, em todos esses lugares, inclusive aqui no Brasil. Para você ver, Gabriel, você tem vídeos do pastor Silas Malafaia lá atrás pedindo voto para o PT, que historicamente é de esquerda. Aí você tem agora o pastor Silas Malafaia se opondo. Segundo ele, lá atrás, o que é que acontecia? Era o mais viável para a nação. No entendimento dele e de muitos cristãos. Vi inúmeros pastores pedindo voto, um pouco atrás, no governo de Dilma II para presidente Dilma, mesmo sendo de esquerda. Porque eles entenderam naquela época que era o melhor para o Brasil. Eles entenderam. Estou dizendo que esses líderes entenderam. Não estou dizendo que foi o melhor para o Brasil, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que a igreja, ela não está ligada a uma ideologia. A direita conservadora defende pautas cristãs, mas eu sou igreja. Eu, como igreja, eu estou acima da direita conservadora. Eu, como igreja, se a esquerda estiver no poder, mas se o projeto da esquerda é para abençoar a nação, eu tenho que orar para dar certo. Eu tenho que me posicionar como igreja. Eu não posso ser ligado a uma ideologia. Então a igreja não é esquerda, a igreja não é direita, a igreja não é capitalista, a igreja não é comunista, de acordo com a minha opinião. Aquilo que eu aprendi, deduzir das escrituras. A igreja tem que ser igreja em qualquer cenário. Em qualquer cenário, a igreja tem que ser igreja. E a igreja sendo igreja, que a igreja, olha como é bonito. A igreja sendo igreja, Gabriel, ela não é do PT, ela não é do PL, ela não é de Lula, ela não é de Bolsonaro, ela não é dos Estados Unidos capitalista, ela não é da Rússia comunista. A igreja tem um dono. Quem é o dono da igreja? Mateus 16, 18. Jesus diz, a minha igreja. A igreja pertence a Cristo Jesus. Que coisa interessante. E 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, diz que a igreja é do Deus vivo e é a coluna e firmeza da verdade. Então, a igreja, ela pertence a nenhum sistema político. A igreja não pertence a nenhuma ideologia política. A igreja pertence a Cristo Jesus, tem que pensar como ele, tem que agir como ele, independente de quem esteja no poder. Quem estava no poder naquela época era Roma, o imperador, certo? O César lá, Jesus foi condenado diante dele, né? O apóstolo Paulo foi mandado ser morto pelo próprio César, mas esse próprio apóstolo Paulo nos ensina a abençoar esses governos, independente de quem esteja lá. A igreja tem que ser igreja. A igreja tem que ser bíblica. A igreja entende que o dono dela não é o capitalismo, não é o socialismo, não é o esquerdismo, não é o comunismo, não é a direita. O dono da igreja se chama Jesus. Desde que quem estiver no poder defenda a pautas cristãs, a gente abraça e ora para que essas pautas passem. Mas quando as pautas é anticristã, nós nos posicionamos contra. Oramos para que não passe. Por quê? Nós somos igreja. Nós defendemos, acima da Constituição brasileira, está a Constituição do Reino de Deus. Há quem ache que esse livro aqui é um livro de religião. Não é. Embora você encontre religião, você vai encontrar história aqui, você vai encontrar matemática aqui, você vai encontrar química aqui, você vai encontrar física aqui, você vai encontrar engenharia aqui, você vai encontrar tudo, você vai encontrar psicologia aqui, você vai encontrar tudo. Mas ali, acima de tudo, esse livro é a Constituição do Reino de Deus. Esse livro aqui está acima de qualquer constituição, de qualquer país, de qualquer uma lei. Se for aprovar uma lei que vá de encontro à Constituição do Reino de Deus, a igreja tem que se posicionar contra, independente de direita ou esquerda que tiver no poder. Beleza? Olha o que é que a Bíblia diz dos cristãos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 20. Ele diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós somos embaixadores da parte de Cristo. Ah, mas tem um deputado lá que é pastor, ó, o pastor Marco Feliciano está lá, sim.
ele não é para ser apenas um deputado, ele é para representar um reino maior, que é o reino de Cristo ali dentro. Existe, não sei se está na biografia dele, eu sei que muita gente fala disso, né? Que Billy Graham fez um discurso no Senado americano, na posse dos novos senadores, e quando terminou o pessoal aplaudiu a pregação dele lá, e um dos senadores sugeriu que ele saísse candidato ao Senado americano, né? Para que, já que ele era muito popular, ele ganharia fácil. E Billy Graham se olhou para os senadores e disse o seguinte, que não se rebaixaria tanto, porque ele era embaixador de um reino muito maior do que os Estados Unidos. Diz que isso está na história aí de Billy Graham, né? Não vi ainda a fonte, mas falam-se nisso. Mas o cristão, ele é um embaixador. E como embaixador, onde ele for, ele tem que representar esse reino. Hoje, esse final de semana, no sábado, nós tivemos aqui um treinamento de missão estudantil. E uma das coisas que eu escutei na boca do missionário, que é um dos líderes da Aliança Bíblica do Nordeste, o missionário Felipe, ele disse que o jovem cristão, ele vai para a escola para evangelizar. E de prêmio, ele ganha conhecimento intelectual secular, um certificado ou um diploma e pode sair com a profissão. Olha aí. Mas ele tem que entender que o papel dele é representar Cristo ali. Onde o cristão está, onde ele estiver trabalhando, ele é embaixador desse reino de Deus. Se ele estiver trabalhando lá num governo, que aquele governo é de ideologia socialista, comunista, esquerdista, ele tem que ser representante de Deus lá. Se ele estiver trabalhando em um governo, e esse governo for de ideologia capitalista, direita, seja moderada, seja direita radical, seja direita conservadora, ele tem que ser o representante de Deus ali e defender a Constituição do Reino de Deus, que está acima de todas essas ideologias, certo? E qual é as posições da igreja? Pronto, já disse que a igreja tem um dono, Cristo, e a primeira posição da igreja é ser embaixador, representante desse reino de Cristo, onde ela estiver, independente do governo que esteja no poder. Segundo, a igreja é intercessora, é um grupo de pessoas que oram pelos governos, independente de quem esteja no poder. A igreja faz orações. Olha o que é que diz aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 e 2. Orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência. Nós sabemos que na época que o apóstolo Paulo escreveu isso aqui para Timóteo, era um imperador que estava no trono e outros países ali vizinhos tinham reis. Então Paulo foi morto a mando do imperador César. Mas ele ainda recomenda que se ore por esse tipo de gente que está lá em cima. Orações, intercessões e ação de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência. Mais embaixo ele diz que para que a gente tenha dias mais tranquilos. Em vez de a gente reclamar, temos duas coisas para mudar. Se a coisa está ruim no governo, é o voto e as orações. Aí eu pergunto para você, Gabriel, quem é mais poderoso, as orações ou o voto? Né? Às vezes, talvez, Deus não mude a ideologia que está lá no poder, mas ele muda algumas coisas que estão indo de encontro e está perturbando a ordem da palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo nos recomenda a orar. Então a igreja, qual é o papel da igreja em qualquer governo? É o papel de intercessora. Ela intercede diante de Deus pelos governos que estão no poder e iminência. Seja governo municipal, seja governo estadual, seja governo federal. A igreja tem a obrigação de ser intercessora diante desses povos. Outro papel da igreja é ser colaboradora do governo, dos governos, de quem está em iminência. Quando eu digo governo, nós sabemos que o governo brasileiro, ele se divide em 3 poderes: poder administrativo, poder legislativo e poder executivo. No poder e poder judiciário, né? Poder administrativo, executivo e administrativo é a mesma coisa, eu confundi. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. O legislativo faz as leis. O executivo, ele coloca as leis em prática. E o judiciário, ele julga as pessoas que quebram essas leis. Então o Brasil é administrado por 3 poderes. Estou falando de nível de Brasil. Então a igreja é a maior colaboradora dos governos, seja quem quer que esteja no poder. Por quê? Pelo que diz Romanos capítulo 13, versos 5 ao 17. Romanos capítulo 13, versos 5 ao 17 foi escrito de forma inspirada pelo apóstolo Paulo. Quando no poder nós temos o governo totalitário, que tinha pena de morte por crucificação, como o Império Romano. Foi nessa circunstância que Paulo escreveu isso. Ele escreve para a igreja que está na capital, Roma,
Olha o que é que ele diz em Romanos 13, versos 5 ao 7. Portanto, é necessário que eles estejam sujeitos, não somente pelo castigo. Olha, isso que o governo pode trazer por causa das leis castigo, mas também pela consciência. O cristão tem que ter consciência limpa. Por esta razão também, pagar os tributos. Tem que pagar imposto. Porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Que coisa maravilhosa. Tá vendo? Então a igreja é uma colaboradora. Porque a palavra, esse livro aqui que a igreja tem como regra de fé e prática, como Constituição do Reino de Deus, ela nos manda, Gabriel, respeitar qualquer governo que esteja no poder e nos manda a pagar tributo e a honrar a quem honra. No militarismo, por mais que você não goste de um superior, a premissa lá é o seguinte, o seu respeito é a posição que aquela pessoa está. Vamos lá. Tem um comandante ali que você não gosta dele, mas você é comandado por ele. O respeito que você deve a ele não é pessoal, é a autoridade que ele está revestida. É por isso que o apóstolo Paulo diz, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Então a igreja, ela tem que se posicionar dessa forma, conscientizar os seus membros e os cidadãos para ser a embaixadora do reino de Deus, representar em qualquer esfera, em qualquer governo que tiver no poder, para ser a intercessora daqueles governos, independente de quem ele seja, a ideologia que ele esteja no poder, e principalmente para aplicar isso, um imposto novo. E aí? Virou lei? É anticristão esse imposto? Eu tenho que pagar? Eu tenho que honrar? Não, é governador fulano de tal, a ideologia dele eu não gosto, tal. Eu tenho que honrar. Não deixa de ser governo, não deixa de ser uma autoridade revestida pelo poder do voto. Eu tenho que honrar, eu tenho que dar a honra necessária, mesmo que eu não goste. Eu tenho que ser um cristão bíblico. Eu tenho que ser um cristão prático. E a Bíblia diz que a igreja pertence a Cristo. E dessa forma, eu preciso honrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos manda aqui. Repito, o apóstolo Paulo escreveu num governo totalitário, que era o Império Romano, e tinha uma pena de morte. A pena de morte do Império Romano, né, como tem alguns países, injeção letal, né? Naquele tempo era cadeira elétrica, para a pessoa morrer o mais rápido possível, né? Mas não, lá era morte por crucificação, uma morte por tortura. Mesmo assim, o apóstolo Paulo diz que nós temos que obedecer aos governos, diz que nós temos que pagar tributos e nós temos que honrar os governos, além de orar por ele. Ah, o governo que está no poder eu não gosto por isso e aquilo. Então, preciso orar para que Deus remova, para que Deus conscientize as pessoas, para que exerça o seu voto de forma diferente, para aquela pessoa sair dali. Mas foi revestido de autoridade ali, por causa do voto, colocado por alguém, por exemplo, o judiciário é colocado e indicado por alguém, agora eu preciso respeitar. E a melhor forma que eu tenho de respeitar é orando por essas pessoas, intercedendo por essas pessoas, para que, em primeiro lugar, elas encontrem Cristo na vida delas, se elas não têm. Porque a primeira preocupação da igreja é com a salvação das pessoas, é com a vida eterna das pessoas. Ela pode ser um juiz, ela pode ser um governador, pode ser um senador, pode ser um deputado estadual, pode ser um deputado federal, pode ser um prefeito, ela pode ser um vereador, pode ser um secretário de município, pode ser um secretário de estado, pode ser um ministro de estado, mas ela precisa de Cristo. Se ela não tiver Cristo, ela pode ter qualquer título, ser revestido pelo voto ou por indicação aqui no país, mas a vida dela corre perigo, porque a vida aqui é passageira. Do mesmo jeito que aqui no Brasil, os governos vai, governo vem, mandados vai, mandados vem. A maioria em 4 anos, a vida eterna um dia chega para todo mundo. A morte chega, ela não diz dia, ela não diz hora, ela não diz momento, ela não avisa nada, ela simplesmente chega. E quando ela chega, ela cobra e a pessoa vai à eternidade. Por isso que a igreja tem que se posicionar como igreja, independente de quem esteja, no legislativo, no executivo e no judiciário. Orar para que essas pessoas façam coisas que beneficiem o povo. Orar para que essas pessoas encontrem alguém que pregue o evangelho e essa pessoa encontre Cristo Jesus. Quem sabe, alguém que está no poder desse, encontrando Cristo Jesus, começa ali também a representar o reino de Deus e as pautas, as leis que venham, seja para benefício do povo, né? Leis que venham abençoar a população, né?
Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, meus amados irmãos, essa é a nossa temática de hoje. Falando um pouco sobre socialismo e comunismo, falando um pouco sobre capitalismo e direita e falando sobre a posição da igreja. Nós não devemos ser seduzidos pelos polos políticos. Nós temos que se posicionar como igreja do Senhor aqui na terra. Orar pelos governos, independente de quem quer que esteja, representar o reino de Deus diante de qualquer governo, exercer a nossa cidadania, pagando os impostos necessários, porque a Bíblia nos manda pagar imposto. Jesus mandou, o apóstolo Paulo mandou, o apóstolo Pedro também, ele manda pagar imposto, honrar a quem está no poder. O apóstolo Pedro, corroborando com o apóstolo Paulo em uma das suas epístolas, ele disse: a quem honra, honra. Ele diz até assim: honrai ao rei humano que estava no poder naquela época. Nós temos que respeitar, nós temos que honrar, nós temos que ser igreja cristã e bíblica. Não basta ter o nome de cristão, nós temos que ser cristão bíblico. Aqui está a Constituição do Reino de Deus. Você está no programa Conexão Madureira, ao ar todos os sábados, às 7 horas da noite, comunicando com vocês da minha pessoa, o pastor Jean de Oliveira. Esse programa é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Nosso programa geralmente é estilo podcast. Geralmente a gente tem alguma pessoa aqui com um tema interessante, fazendo aquele bate e volta, de pergunta, questionamento e explanação. Mas hoje nós estamos fazendo esse programa aqui mono, com a exposição de algo muito importante para os dias atuais. Tá certo? Então, quero que você entenda isso. É a minha posição. Igreja é igreja, independente de quem esteja no poder, certo? Se você fosse perguntar assim: pastor, jamais, qual a sua posição política? Posição política como cidadão, aí é outra coisa. O que eu estou falando aqui, igreja. Eu como cristão, não posso ser um fanático de direita, não posso ser um fanático de esquerda. Não. Eu tenho que ser igreja. E me posicionar como representante de Cristo, em todas as esferas. Orar, porque a Bíblia manda orar por quem está no poder. E também ser um colaborador. Romanos capítulo de número 13 fala das autoridades que estão no poder. O apóstolo Paulo chega a falar nos versículos anteriores, Gabriel, que essa autoridade pode trazer a espada. Ela pode trazer a morte para quem desobedece. A única brecha que eu tenho para desobedecer às leis de um país é aquilo que o apóstolo Pedro falou quando ele foi preso pelo Sinédrio. Ele foi lá dar explicações e eles disseram que Pedro e João não pregassem mais no nome de Jesus. E Pedro dá uma resposta para eles, dizendo que importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Então, se o governo, seja de direita ou de esquerda, se ele coloca uma lei que vai de encontro à Constituição do Reino de Deus, ao meu cristianismo prático, é nesse momento que eu devo desobedecê-lo. Mas se uma lei é uma lei comum, uma lei normal, que não vai me prejudicar, meu cristianismo não vai prejudicar a sociedade, então a igreja tem que respeitar, o cristão tem que respeitar e o cristão tem que cumprir essa lei. Amém? Louvado seja Deus. Nós sempre seremos contra pautas anticristãs, sempre seremos a favor da vida, certo? Então vamos lá, a pauta do aborto. A igreja não tem que aprovar a pauta do aborto, porque a igreja sempre vai ser a favor da vida. A favor da vida. A igreja nunca vai ser a favor da liberação de drogas destrutivas. Por quê? Porque a igreja é a favor da vida. Até drogas que são liberadas, a igreja combate, ensinando dentro dela. Contra a igreja contra a bebida alcoólica. A bebida alcoólica traz muitas mortes, principalmente acidentes de automóveis. A igreja é contra o consumo do fumo, de cigarros. Por quê? Quantas pessoas já morreram por câncer no pulmão? Então são drogas legalizadas, mas que a igreja continua combatendo, indo de encontro a essa legalização. Por quê? Porque são coisas destrutivas da sociedade. Então, quando as leis aprovadas por um governo vai de encontro ao cristianismo prático, a igreja tem que dizer não. Mesmo que sofra e pague a pena. Tá certo? Mas se as leis são comuns e beneficiam o povo de alguma forma, a igreja tem que respeitar, tem que abraçar e tem que as cumprir. Igreja é igreja. Igreja tem um dono. O dono da igreja não é esquerda. O dono da igreja não é direita. O dono da igreja não é capitalismo. O dono da igreja não é socialismo. O dono da igreja se chama Jesus Cristo. Ele bateu no peito e disse: eu vou edificar a minha igreja. Então essa aqui é a palavra de Cristo. A igreja tem que ver nela
tratar as autoridades com respeito, tratar as autoridades com honra, independente da ideologia que esteja no poder, orar por elas, e quando elas fizerem leis que são benéficas para o povo, nós agradecemos e cumprimos. Agora, quando for de encontro ao nosso cristianismo, importa obedecer antes a Deus do que aos homens. Lembre-se, dai a César o que é de César, disse Jesus Cristo. Honrai ao rei, disse o apóstolo Pedro. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo, disse o apóstolo Paulo. Espero que eu tenha colaborado com um pouquinho de conhecimento seu. Possamos praticar cada vez mais a palavra de Deus, porque se dizer cristão é fácil. Viver a vida cristã é porta estreita, é caminho apertado. E nós estamos um tempo nessa sociedade, muitos cristãos sem Cristo, ou seja, cristãos de boca. Como disse Jesus, pessoas que honram com os lábios, mas o coração está longe. Tá bom? Programa mais curto, mas bastante esclarecedor, para que possamos exercer a nossa vida cristã. Curta, comente, está certo? Comente, para se tornar cada vez mais relevante o nosso canal. Se inscreva, compartilhe, porque as pessoas precisam saber disso. Principalmente que ano que vem é ano de eleição. Temos como cristãos exercer a nossa cidadania terrena, enquanto estivermos aqui, temos direitos e deveres. Votar consciente, tá certo? Não votar por troca, mas votar consciente. Ore a Deus, peça a Deus. Se quiser ver mudança, trabalhe para essa mudança. Ore a Deus para essa mudança, mas acima de tudo, respeitando as regras da Constituição do Reino de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.